saiu uma história minha que chamava Entradas e Bandeiras. Um casal tá subindo a Brigadeiro, assim, chega na Brasil e chega, tem um índio, né? Ela entrou numa exposição de artes plásticas sobre São Paulo, na Pinacoteca, né? Ela foi elevada à categoria de arte, cara. Ela foi pra Pinacoteca. Se tinha uns puta cara bom, e o caramba, tal, o nego fazendo trabalho de instalação, e o caramba, e a minha história, assim. Nunca se fez no Brasil, o que nunca se conseguiu se fazer no Brasil, foi uma editora que funcionasse durante 10 anos, publicando só material nacional autoral. Isso nunca foi feito antes da CIRC e provavelmente não vai ser feito depois. O motivo disso aí é o seguinte: uma geração de artistas muito preparados, ou do ponto de vista educacional, Luiz G, arquiteto, Paulo Caruso, arquiteto, Chico Caruso, arquiteto, Alci, arquiteto, Laerte da ECA, ou do ponto de vista absolutamente não educacional ou estrutural, mas existencial, que é o caso do Angelim e do Glauco, que são pessoas que não têm sequer formação universitária. Você, eu acho que é o único cara que manteve uma coisa com arquitetura. Sei lá, o Geta, por exemplo, é arquiteto, mas ele virou um quadrinista meio que 100%. O Alci, que é do Mackenzie. Mas o Alci é um cartunista, um ilustrador. Eu não sou, meu desenho é desenho expressionista, não é um desenho de material, de métrica. Não, mas a ideia é uma ideia de arquiteto. Você fica pensando, que fim levou o que essa cidade podia ser, né? Pensar nos rios, a quantidade de opções que a gente podia ter tido. Tem essa coisa dos anos dourados também, porque a cidade era uma cidade rica, né? Eu me lembro, minha mãe me levava no mapping, tinha um chá do mapping, com músicos tocando violino, não sei o quê, os garçons servindo de luva branca. Era uma cidade rica, né? Eu de pé, assim, no banco de trás, assim, e olhando a avenida passar, um dia ensolarado, carros indo e vindo, os trilhos do bonde. Aquilo era muito vivo. Praça da República, Avenida Ipiranga, a Barão de Itapetininga, o Teatro Municipal, aquele pedaço todo ali. Eu andava por ali, ia comprar material de desenho para o estúdio nosso, e eu ficava encantado. Aqueles prédios me passavam uma imagem otimista, de esperança, entendeu? Eu vou trabalhar num desses lugares, vou ter um emprego legal. Era um negócio estimulante, era um encanto aquilo. Aquelas lembranças de infância que eu me lembrava de um certo orgulho que levavam a cidade a buscar uma posição de destaque, né? Era isso que eu via, mas naquele momento, até os anos 80 e tal, o imaginário que você tinha do Brasil, assim, era muito Rio. Tudo era Globo, tudo Pasquim. E São Paulo tinha uma coisa meio apática. Não era do imaginário das pessoas, assim. Então, nesse momento, fazia sentido para mim resgatar essa questão de São Paulo, fazer as pessoas pensarem nessa realidade, fazer as pessoas verem a cidade e a vida delas retratadas de alguma certa forma e tal. A cidade de São Paulo como um personagem mesmo, ela entrava na história, você via onde era, que é uma escrita plástica, né?
ela seleciona, né, coisas assim que são os fundamentais para o desenho ali e tal, e isso tem a ver com memória, né? Tem a ver com o fato de um manual de alguma coisa ser desenhado, não ser foto, por exemplo, né? Para você poder entender o esquema, a esquematização e tal. O Luiz G é um homem da história em quadrinho. Eu considero o Luiz G o maior desenhista de história em quadrinho que o Brasil já produziu. Tá? Eu acho ele um mestre total. O Luiz G, para mim, ele é um autor consciente do que ele está fazendo. Quer dizer, ele procura estar presente o tempo todo. O artista que não corre risco é medíocre pela própria natureza. E ele corre riscos. Ele é um artista que sempre correu riscos. Desde que ele começou a fazer aqueles balões, aqueles underground, aquelas revistinhas que eles trabalhavam lá na USP, quando eles eram todos adolescentes. Desde então ele se diferenciou do resto. Eu estou fazendo a sua análise, pô. É isso. A linguagem de quadrinho mesmo, o cara que a coisa rola a partir da estrutura do quadrinho, é o Luiz G. É o cara que a história, ela rola a partir da estrutura do cineminha do quadrinho, que é diferente do cinema. Quadrinho e cinema, quadrinho e televisão tem essa diferença básica, que é o tempo e o espaço, né? Eu já falei isso algumas vezes por aí, mas eu acho que é uma verdade. No quadrinho, o tempo é virtual, o que existe é o espaço. E no cinema e na televisão é o contrário, o que existe é o tempo. Isso, para quem está trabalhando uma linguagem de humor, é fundamental, porque para o humor, o tempo é decisivo, né? Porque a montagem era um dos recursos, né, que você podia usar. Esse desenho do Luiz G é genial. Luiz G é genial, ele é um artista assim, completo. Eu tenho a maior admiração por ele. Então você vê aqui toda essa parte aqui, a montagem dessa parte, ela dá uma dinâmica. Ela pega aqui todas essas partes. Eu acho isso aqui podia ficar a vida inteira olhando esse desenho, descobrindo coisas, né? As expressões, ele é muito genial. Ela tem uma harmonia, né? Ela tem uma coisa, os personagens aqui maiores, mais impressionantes, e depois, né, os outros menorzinhos. É maravilhoso isso aqui. Eu acho que o Luiz G é um dos grandes artistas, né? Legal é que tem, inclusive, uma das cenas mais importantes, um grafismo mais importante do mundo, pode dar até um zoom, que é uma galinha vista de costas. Que esse é um dos ícones gráficos do Laerte, genial. Que aqui acontece uma paródia de um personagem importante de histórias em quadrinhos, que é o Conan, já tirando o sarro dos caras chatos. Detona o Conan e põe um monte de galinha em volta, um monte de personagens que não tem a ver ou que tudo tem a ver, né? É uma forma, né, de desconstruir o herói. Este é o terceiro número da Circo, bem paulistano, né? E uma tremenda de uma brincadeira de Jaime Leão, né? Uma mulher gigante vai tentar pegar o macaco lá no alto, invertendo aquela lógica do filme de King Kong, né? Ao mesmo tempo você tem a identidade visual da cidade e ao mesmo tempo o conceito da própria Circo de fazer um tipo de humor que fugia ao clichê de conceito, né, que Toninho criou. A marca Circo, o macaco, a mulher voluptuosa, digamos assim, e o ícone da economia paulistana na época, né, que era o edifício do Banespa. Então era o tipo de humor que fazia você pensar. É uma das capas mais representativas de toda a história da editora. Eu convidei o Luiz G, o Laerte e o Paulo Caruso e o Alci para fazer a outra revista da Circo, que era a Circo. Era uma coisa de paixão, aquilo foi dando certo, aquilo foi crescendo, você entendeu? A revista Circo é uma manifestação clara de um determinado momento da história em quadrinho brasileira e mundial que se refletiu na Circo.
Tanto que a Circo foi a primeira a publicar uma série de autores que depois ficaram muito mais consagrados. A revista Circo, quando apareceu, o Toninho Mendes mostrou o que ele era. Ele reuniu todo aquele pessoal que estava fervendo ali, bolando coisas legais e tal, a serviço de uma ideia que o Toninho estava lá minhocando na cabeça dele. Pô, éramos meia dúzia de 4 ou 5 caras, e alguns mais produtivos que outros, e especialmente o Laerte, o Glauco e o Angeli, como todo mundo pode saber. Mas tinha também o Paulo Caruso com belas histórias que ele fazia. Uma reunião de grandes caras e bem jovens, com toda a bola, todo o tesão e todo o prazer de criar coisa nova. Ele recheava com histórias que eram novidade para nós, do mundo inteiro, de outros países e tal, né? Então a gente conheceu algumas coisas ali, como o Ran Xerox, o Torpedo, né? Histórias fantásticas e que nos alimentavam. Eu estou falando nos alimentavam, mas quem produzia mais mesmo, eu acho que eram os outros caras, em termos de quadrinho. O Angeli, o Laerte. Foi uma coisa muito feliz trabalhar com esses caras todos, né? A Circo é uma revista que ela tem a cara e a cabeça do Luiz G. O Luiz G entende pra caralho história em quadrinho, é um puta no editor, entende pra caralho de arte, desenha bem pra cacete. O Luiz G sabia o que era pra fazer com a revista. E eu sabia como viabilizar essa revista. Foi essa força que deu as coisas. Essa é a história da revista Circo. A Circo é a cabeça do Luiz G, viabilizada por mim com o brilho especial do Laerte. Esse é um personagemzinho que eu andei usando em tira. É um Latin Lover, né? É um Latin Lover. Quem resiste a um Latin Lover? Quantos Latin Lovers eu já não... Porque na Circo, simplesmente o Laerte publicou Os Palhaços Mudos, A Insustentável Leveza do Ser, e o Piratas do Tietê, o Fernando Pessoa, e o Lobisomem. Me cuida, né? São 4 obras-primas. Eu estava saindo do âmbito doméstico e indo para o âmbito social diferente. Eu estava me tornando uma pessoa jovem, uma pessoa que bebe, fuma, vislumbra o sexo, vislumbra uma vida cultural diferente. Então, eu não sei, eu estava ligada no meu, no meu panorama, né, pessoal, os meus prédios aqui. E eu estava vivendo numa cidade muito construída, cheia de tradições, muito cheia de práticas, muito dividida socialmente também. E essa foi a São Paulo onde eu cresci. Você lembra da Consolação de uma Pista Só? Lembro. E ali era o Cine, onde a gente ia ver... Cine Trianon. A gente ia ver lá os filmes do Tom e Jerry, essas coisas do tipo. Eu nem lembro o que eu vi, mas eu vi filme lá, assim. Tinha uma calçada enorme na frente do Trianon. Pipoqueiro, ficava todo mundo assim. Ficava todo mundo, era uma pracinha. E aqui, na verdade, veio essa subida, né, do centro para Paulista, então, Riviera, né, e esses prédios da construção aqui da época, que é contemporâneos de Artacho Jurado, Rino Leve, não sei o quê. Isso aqui é o prédio do Rino Leve. Então, mas a fachada aqui do Riviera já estava construída, já estava aí. Essa fachada já estava... Onde é o cinema já estava essa fachada intacta. Eu ainda peguei um pouquinho esse aspecto de ter um centro chique, né? Desde que o Maluf rasgou a cidade com o Minhocão, e aí nós estamos falando de 70 e o que? Antes do Minhocão ter sido construído, mano, aquilo era um boulevard. Mas aqui, como é um lugar que ao mesmo tempo é snob e atrasado, a gente tem esse dinheiro fujão, né? O dinheiro fugiu do centro, foi primeiro para Faria Lima, depois fugiu para Berrini. E é um dinheiro fujão mesmo, é um dinheiro que não quer nem saber, nem deixa aquele resíduozinho para dar uma certa sustentação de qualidade para o centro da cidade. Mas numa cultura punk,
Isso é legal. É legal você ter uma cidade estragada para você interferir nela, cara. Essa combinação de final da ditadura combinado com uma puta onda criativa maneira, eu acho que a gente teve um período sensacional nessa cidade. Eu diria que era uma das melhores cidades para se viver no mundo. Para quem tem uma cultura ligada ao punk, a ideia de você explorar os espaços psíquicos de uma cidade dura, você, por exemplo, poder frequentar um porão, um underground maneiro, que fica quase embaixo do Minhocão, para quem tem um tesãozinho da ideia de produzir cultura underground e frequentar um meio underground, era um prazerzão e era criativo pra chuchu, né? Cara, eu conheci o Angeli, né? Que era doidão. Todos eram doidos, mas, né, assim, o Angeli a gente sempre se cruzava. O Angeli tem né, as roupas, né? Dos personagens, cara. Ele tira um pelo geral. Dos New Wave, né, meu? Das roupas e tal. Aloprava os New Wave, porque eu acho que eram os mais... porque os New Wave eram os playboy, né, cara? O povo New Wave era os playboy, cara. Eu tinha 15 anos, eu já ia nas grandes galerias comprar discos de vinil do Van Halen ou do Kiss, mas eu morria de medo de encontrar um metaleiro que pudesse querer roubar meu disco ou me bater, né? E um punk ainda mais, o punk eu tinha pavor. Quando você pensar em São Paulo nos anos 80 e 90, tinha uma coisa punk mesmo, de descoberta dessa cidade abandonada. E existiam esses personagens, né? Eu até, às vezes, eu ficava me perguntando se eram inspirados em personagens reais ou se personagens reais se inspiravam nesses personagens para ser novas pessoas. O Bob Cuspe era um personagem que não era um personagem divertido ou melhor, não era um personagem engraçadinho, era um personagem agressivo. Ele cuspia nas pessoas e na classe média. Eu acho que aqui tem muito dos arquétipos paulistanos. Eu acho que tem as gírias paulistanas. Eu acho que quem é de São Paulo se identifica muito. É como se você falasse, ai, eu tô de ressaca, mas a rebordosa também, sabe? Te dá uma... Mas tem essa geração desse desenho que não era não necessariamente bonito. Eu acho que é meio sobre isso, né? Que mostrava a cidade de São Paulo. Isso eu nunca tinha visto em HQ nenhuma. Os becos, né, da cidade que eu vivia, mostrava a minha cidade, mas de uma forma sombria. Se tem uma coisa que São Paulo não é uma cidade pensada. Ela aconteceu, ela foi se crescendo, ela foi se adicionando elementos que não fazem o menor sentido. Às vezes você fica pensando, né, se o meio transforma o ser. E aqui é inevitável você pensar isso diariamente, porque é um ambiente quase nocivo ao ser humano. Então eu acho que você vai ficando mais forte e ao mesmo tempo cansado. E tu chega em São Paulo e de cara é uma coisa meio assustadora, meio densa. Eu me lembro que eu cheguei no meu apartamento e eu abri, tem uma janela bem grande assim. Eu tive um desespero, eu pensei, nossa, eu não vou conseguir morar aqui, sabe? Olha quantas luzes, olha quantas antenas, tem 1000 situações de pessoas que estão vivendo em cada cubículo daquele. Aí eu pensei, nossa, agora eu acho que eu entendo muito melhor o que significavam os quadrinhos do Angeli quando eu vejo essa paisagem, sabe? Estou me sentindo dentro daquilo, sabe? Esse é o cenário daquilo. Rebordosa parece aquelas minas que era no Satã, cara. Eu acho que ele foi lá no Satã e viu umas mulheres lá e copiou a mulher. Sabe? A mulher que comia repolho no Satã, saca? Muito foda, cara. Eu acho que tem uma coisa de uma espécie de crônica meio punk de São Paulo, uma crônica suja de São Paulo, os tipinhos paulistanos, os tipinhos inúteis, que é a série fantástica do Angeli. É um lado da crônica
para a galera que acho que era jovem na época, eu imagino que era uma coisa que era assim, não é essa crônica de jornal, mais de, sabe, de velhinhos escrevendo sobre os idosos na praça. Não, é uma coisa assim, pô, os bares onde a galera tá, sabe? E eu acho que essa crônica, eu acho que é uma herança legal da Circo. Que o Angeli, entendeu, é o maior cronista dos anos 80. O grande cronista dos anos 80 no Brasil é o Angeli. Porque o Angeli está num outro patamar. O Angeli é diferente de cartunista e de chargista e de desenhista de quadrinhos. O Angeli é um cronista. Como que é? É um cronista que desenha. Em vez de ele fazer uma crônica, ele desenha uma crônica. O meu trabalho ele só se alimenta dessas coisas do dia a dia. Eu não sou um desenhista que consegue fazer uma história de ficção, por exemplo. Se pintar um anjinho no roteiro meu, eu já sei que eu não vou conseguir ir longe, porque já é ficção. Então, por isso que meus personagens são personagens que, todo mundo diz isso, que você encontra facilmente em qualquer lugar. Você tem um primo parecido com um personagem meu, você tem uma tia que parece não sei o quê. Bob Cuspe era um personagem da periferia paulistana. A Rebordosa, como eu disse, tinha os pontos paulistanos. O 68, o trotskista dos movimentos estudantis daqui. O Benevides Paixão era um jornalista que era a Folha de São Paulo. Então, os ambientes, os cenários eram completamente paulistanos, né? O Tietê, os bares paulistanos, as vielas, as ruas. A noite paulistana estava muito presente em Rebordosa. Os prédios de Bob Cuspe eram paulistanos. O quadrinho aqui, ele está denunciando e registrando um momento da cidade. O minhocão é uma cicatriz muito violenta. Hoje o minhocão está lá, tem discussões de como utilizar esse minhocão. Esse quadrinho aqui, ele mostra exatamente esse caos. Ele é muito atual, né? Um minhocão aqui e as legendas, né? Os diálogos são muito foda. O silêncio não existe aqui. Eu achava antigamente que dentro das minhas fotografias era o único lugar que eu encontrava silêncio quando eu olhava. Hoje o entendimento é que elas carregam barulho e fuligem. Mas principalmente aqui onde a gente está, são 76 mil carros passando todo dia. Então esse barulho é uníssono, é um barulho constante. Amigos meus vêm aqui às vezes e imaginam esse barulho como eu estou perto do mar. Uma sobrevivência, porque imaginar que a gente está perto do mar com o barulho constante dos carros é muito uma saída, né? Um escapismo da nossa cidade. Esse próximo quadrinho aqui, ele pode ter me influenciado, porque eu tenho essa impressão hoje na arquitetura que parece que a gente tem que fazer uma revolução mesmo, violenta. E a revolução violenta ele pôs aqui, mudar o curso das águas. O que é? Demole tudo, começa de novo. Porque a gente tem caminhos que a gente tomou na cidade e esses dois quadrinhos aqui traduzem bem. O Angeli é um cara que gosta muito desse negócio de prédio, né? Mas os prédios do Angeli, eles sugerem uma coisa de uma cidade crescendo, né? Da comunicação, dos luminosos, né? E sugere aquela boemia, né? Problemas que vão aparecer nas histórias dele, né? Com aqueles personagens, com a Rebordosa, né? O Riviera, o Juvenal.
Mas agora o que está acontecendo isso é na Vila Madalena, né? As casinhas todas vindo abaixo para subir aquelas torres de 25 andares, não sei o quê, eventualmente as duplicações das ruas, tudo. Está tendo um choque aí, como sempre, de tempos em tempos acontece. E a cidade vai ficando cada vez mais, né, cheia de gente e a qualidade de vida vai ficando cada vez mais distante. Eu nunca mudei do bairro, eu sempre morei na Vila Madalena e continuo lá até hoje, né? Tem um encantamento, né, com o histórico da cidade, as lembranças, inclusive agora com a nossa melhor idade também, quando você vai passar pelas ruas que moravam seus pais, seus avós, coisa do tipo, parece que pululam as lembranças, né? Eu comecei desenhando os lugares marcantes para mim, como a casa do meu pai, que era na Praça Júlio Mesquita, o lugar que minha mãe trabalhava, na Caixa Econômica, na Praça da Sé, a casa do meu avô, que me ensinou a desenhar, que era na Rua Taguá, e comecei a desenhar as ruas e os prédios, né? Em função do histórico dos prédios, coisa do tipo. O Alci, para quem não sabe, foi o garoto revelação do Pasquim e me ensinou a desenhar, inclusive, e a fazer retoques de guache branco em cima do Ecoline. Não, o guache branco é muito importante. O guache branco dá uma aliviada no desenho. Como assim? Ele dá umas interrompidas no desenho que fica uma coisa leve. É o jeito que eu gosto. Mas eu gosto mesmo daquele seu desenho que tem no aquele seu desenho que tem na parede, uma reprodução dele, do Genésio, que tem Vila Madalena, uma história sobre a Vila Madalena. E tem uma cena que tá desse tamanho lá. Eu não me lembro como é que era na página, se era um quadrinho. Visão geral mas que tem uns caras, tem uns caras consertando alguma coisa no telhado ou alguma coisa elétrica no poste, mas aparece um telhado e aí aparece uma paisagem a perder de vista. Eu lembrei daquilo por causa desse negócio do guache branco, não que se tenha usado o guache branco, mas porque tinha umas separações de planos, né, que vai levando para o infinito, assim, né? Uma coisa muito... Bom, aquilo é nanquim e papel, basicamente. Aquilo é uma puta de um espaço que você tem essa noção da Vila Madalena vista de cima, você tem uma visão divina, de helicóptero, só para você, para ver a Vila Madalena daquele jeito, que até hoje, né? Agora nós estamos celebrando esse momento, que é a derrubada desse casario todo para erguer essas torres maravilhosas que nós estamos aqui vendo. Olha a árvore de Natal ali, ó. Uma torre de 25 andares aqui na nossa frente. Nós estamos vivendo essa mudança de paisagem. Você fez esse retrato como ninguém. Essa gravação maravilhosa. Paulo Caruso vai fazer a caricatura de toda a equipe técnica que está filmando aí. Só preciso de papel branco e as canetas eu trouxe. Pede papel branco para ele. Eu preciso de papel, neurônios, saco, hormônios. Olha a lua, meu. Olha a lua. Soprei. Você viu a lua? Eu não vi, agora eu vi. Grande final. Eu acho que o único problema das panelinhas é quando você não está dentro delas. Não é uma questão da circo ser ou não ser uma panelinha, tá? É que realmente, olha, eu vou te ser sincero, tá? Na década de 80, quando a circo saiu, tá? Não tinha nenhum desenhista no Brasil que chegasse sequer a sombra do que o Luiz Geo Laerte era. Não tinha, eu concordo. Não tinha jogo, você entendeu? Era tudo muito pobre. Não era pobre.
de desenho, era pobre de tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Não, e quem falou isso, eu falei, então me cite alguém que tenha ficado de fora. Falei que era bom pra caralho. Que foi injustiçado. Me mostra. Eu não vi nenhum. Em relação à panelinha da Circo, tá? Eu quero dizer o seguinte. Por uma questão de caráter, a gente olhava tudo. Tudo que chegou, que a gente achou que prestava, a gente publicou. Reunia esse pessoal que estava criando coisas novas aqui no Brasil, uma linguagem nossa, uma coisa diferente do humor, por exemplo, do Rio de Janeiro também, se bem que a gente aprendeu com aqueles caras cobras que estavam sediados no Rio, tendo nascido lá ou não, que revolucionaram o desenho de humor brasileiro, né? Eu sempre achei que os cariocas, por exemplo, sabiam de alguma coisa que a gente não sabia. Os cariocas falavam da gente como cabeçudos. Eu acho que numa certa medida é verdade, porque essas coisas não surgem em vão, né? Você pega o Pasquim, por exemplo, que é anterior, quando ele surgiu, ele transformou a própria linguagem do jornalismo, né? Tinha palavras que não se usavam, tal, né? Então, o que foi encantador na coisa do Pasquim? É que o Pasquim falava a linguagem que qualquer ser humano normal e comum falava. Dava para ler as coisas do Pasquim e entender do que o Pasquim estava se tratando. O Pasquim, ele surgiu como um jornal comportamental, ele comentava as extravagâncias de Ipanema, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que o Brasil inteiro tinha uma vista voltada para aquela área do Rio de Janeiro. Dali surgia tudo, desde a música até teatro, cinema, tudo nascia dali. Eu fiz uma comparação entre os Beatles e o pessoal do Pasquim. O John Lennon, que é o intelectual, cheio de circo, né, seria o Milor. George, mediúnico, coisa do tipo, seria o Claudius, né? Paul McCartney, né, que é o cara mais sedutor e que tem aquela linguagem que fala mais para todo mundo, coisa do tipo, seria o Ziraldo, né? O Ringo seria o Jaguar, que aguentou aquela batida até o fim, né? Não se preocupou com a fama, coisa do tipo, mas o que ele queria era estar presente e marcando o ritmo para todo mundo, né? Agora, entre a gente aqui, entre os Beatles e a Circo, eu acho que nós somos uma big band, né? Quando ele aparece em 68, 69, o Pasquim primeiro nasce como irresponsabilidade, como curtição. O Pasquim nasce de uma necessidade de expressão de uma das gerações mais brilhantes da cultura brasileira. O Jaguar, o Cláudio, o Tasso, o Milor, o Paulo França, o Luiz Carlos Maciel, o Enfio e outros, eu não vou citar todos, porque a lista é grande. O que acontece? Você pega esses caras, o Milor, o Ziraldo, o Jaguar, eles são ícones da cultura brasileira. Inclusive eu criei um mito em relação ao Rio de Janeiro, por causa do Pasquim. Tem um irmão gêmeo carioca, o Múcio de Castro, que é irmão do Tasso de Castro, tinha uma editora e passou fundo e propôs para mim um livro sobre São Paulo, né? E para o Chico, meu irmão gêmeo, que está há 40 anos no Rio de Janeiro, um livro sobre o Rio de Janeiro, né? Aí eu fiz um livro sobre São Paulo e o Chico foi para a praia, andar de bicicleta, coisa do tipo, não fez o livro sobre o Rio, né? E eu gostaria de arrumar um trabalho, mas para trabalhar 2 horas por dia só, porque mais do que isso atrapalha. Que a praia tem que ter uma certa... A tese de arquitetura do meu irmão na faculdade de arquitetura era por que São Paulo é um lugar ruim de se viver e o Rio de Janeiro, por exemplo, não. Não aprendi nada na faculdade de arquitetura. Mas a gente ficava no bar até de manhã e tal, e a gente tem essa identidade reativa, né? Então eu era hippie, ele era 68, né? Tem essa coisa aqui. Mas quando a gente era garoto, por exemplo, ele vira para mim e fala: você não pode ser corintiano, você tem que torcer pro São Paulo, que é o time da sua cidade. Isso aqui. Foi bom. Então tá. Então eu sou São Paulino. Ótimo, eu sou corintiano. Agora ele é Vasco. Agora, quando eu fui pro Rio, aí comecei a conviver mais com o Milor, né? Que a gente almoçava todo sábado. O Jaguar, o Ziraldo. Fiquei desenhando esse tempo todo, né? Com a revista Balão, com a Folha da Tarde, com depois o Jornal do Brasil, o Globo. Estou desenhando até 35 anos, passou assim. Porque o Carioca, por exemplo, eu acho que é o centro do mundo, né? Eu vejo com meu irmão, inclusive.
Eu acho que não, São Paulo tem esse negócio, ela é muito grande, ela vai aumentando. É difícil dizer, sabe? Em certo sentido, eu acho que o humor paulistano é o mais punk possível. E eu chamava São Paulo da cidade do futuro, é a cidade mais futurista, porque a poluição, a degradação urbana, a falta de verde, né, o estresse, tudo que nós vivemos, todas as cidades vão viver um dia. Então nós já estávamos na vanguarda, sabe? Nós somos o que serão todas as cidades amanhã, né? Então é a visão punk, né? É um humor mais cinza, né? Poluído, é um humor que tem uma sacada... Chega perto daquele humor inglês, assim, é um humor que não é explícito, escrachado, né? Ele tem uma sacada diferente de você ver um grupo carioca, que é tudo mais solar, mais... E até nessa época tinha uma diferença do rock e da cultura carioca com a cultura paulistana. E era bem isso mesmo, a gente era mais cinza, mais, né, sisudo um pouco. E o carioca, né, que a gente chamava de rock de bermudas, né? Todo mundo chegava mais colorido, as bandas carioca você reconhecer pelas cores. O pessoal lá do Cacete Planeta, né? O Cacete Planeta, quando era Planeta Diário, também isso aí me influenciou bastante também, viu, cara? Né? Aqueles textos, tá ligado? Os caras são sensacionais, cara. Em 1990 eu dei uma entrevista pra Cacete Planeta, assim, cara, sensacional, cara, a revista. Surreal o bagulho, né? Eu lembro que eu fui lá pro Rio, pagaram a passagem pra mim, eu fui lá pro Rio, e tava uma mesa, tinha o Bussunda, todo mundo me entrevistando, assim, cara. E o título da matéria assim, o muro de Berlim caiu com o peido que eu dei. O título da matéria, cara, falando 1990, alguma coisa assim, cara. Nesse sentido, o humor paulistano é bem autocrítico, né? E ser autocrítico é uma das coisas fundamentais para o humor. O humor carioca é muito oba-oba, sabe? Aquela coisa assim... É engraçado, mas é irreverente, mas é ao mesmo tempo muito autocomplacente, com autoridade. Tem uma frase que eu não sei se é do Tom Jobim, que descreve, de certa forma, o que rolava nos anos 70, que o Rio era uma cidade provinciana, mas com um povo cosmopolita. E que São Paulo era uma cidade cosmopolita, mas com um povo provinciano. E essa frase faz sentido. É engraçado, né? Os cariocas gostam de dizer que são cosmopolitas, né? E até acham que São Paulo é mais provinciana, mas é o contrário. É o contrário. O carioca é muito voltado para o próprio umbigo e o paulista, por ter uma influência de imigrações muito diversificadas, eu acho que tem uma visão global maior. Eu não sei se eu sei analisar direito isso, mas já era outra turma, outro jeito, eram outras preocupações, né? Eu não sei dizer, o que está me vindo na cabeça é uma frase do Angeli, que falava que o humor carioca passa a mão na bunda e o humor paulista enraba. Isso é de uma grosseria. Que eram aqueles nossos deuses, que estavam todos lá. Era o Ziraldo, Jaguar, Milurgo, tipo, ele apareceu como revelação. Os caras que mudaram o humor do Brasil. Mudaram o humor do Brasil debaixo da ditadura, gráfico, né? Debaixo daquela coisa mais. Como eu peguei os dois, o carioca e o paulista, tinha diferença engraçada, sabe? Agora, eu também acho que parte do que tinha o humor paulista pegou coisa, herdou do carioca. Eu acho que o humor paulista, o humor carioca era mais leve, sabe? O humor paulistano, dessa época, pelo menos, era um humor mais contestador, sabe? Mais político, vamos dizer. Acho que tem uma coisa que ilustra bem isso, que assim, eu me lembro de um desenho do Angeli, que era uma coisa meio assim, São Paulo não pode parar. Mas aí era um desenho, era como se fosse um maquinário industrial, só que as peças eram pessoas fudendo. Não sei se tu lembra disso. Então, assim, eu acho que já desde essa época, o paulista já tinha uma questão muito forte com o trabalho, né? As neuroses, os dilemas do mundo do trabalho. Existe um leitor típico da Chiclete que resume bem isso, que é uma espécie de símbolo, né? De ícone disso tudo, que é o skatista. O que é o skatista? Ele é um produto do concreto. E São Paulo é o símbolo do concreto, onde tem menos verde e mais cimento.
mais asfalto, né? E aí que essa é a cultura do skatista, né? Eu acho que o skatista e o punk, né? O punk, por ser uma coisa assim meio periférica, né? Meio suburbana, né? Também tem muito a ver com metrópole, poluída, estressante, né? Aquela coisa. E aí, engraçado, porque realmente eu sempre me identifiquei mais com São Paulo, mesmo que eu fui perceber isso um pouco mais velho. Eu vim pra cá com, sei lá, com 33 anos, sabe? Demorei, pensando, poderia ter vindo antes pra cá. Eu não sei, teve uma época também que a gente brincava com o humorista gaúcho, o cartunista gaúcho, o cartunista mineiro, o cartunista carioca. A gente fez isso como rodapé de Los Três Amigos, assim. Foi muito divertido fazer isso, mas é uma caricatura só. Não sei se chega a ser uma análise para ser levada a sério. Eu mudei de Porto Alegre há 6 anos, mais ou menos. Eu morei no Rio um tempo, porque eu também tinha esse imaginário tropical, assim, de música, de literatura. Eu queria viver aquilo, viver num lugar onde é sempre verão, sei lá. Eu romantizava muito a cidade. Aí eu morei lá 4 anos, andei de chinelo o dia inteiro, andei semi-pelado o dia inteiro, vivi a cidade. Então a diferença maior que eu vi entre Rio e São Paulo quando eu me mudei foi isso. O Rio é uma cidade que tu se apaixona e depois vai descobrindo a podridão. E São Paulo é a cidade que tu já sabe qual é a podridão dela e tu vai tendo que ter um olhar mais afiado para descobrir as coisas boas que ela tem, ou as coisas bonitas, ou as coisas interessantes que ela guarda, que são menos óbvias, eu acho que no primeiro olhar, assim. Daqui é a capa do meu Território de Bravos, que é uma compilação da Circo, são as cores que eu realmente gosto. Tentar dar a ideia do faroeste, ao mesmo tempo da cidade, né? Meio Anhangabaú, assim, meio aquele prédio do Matarazzo que virou prefeitura e tal, né? Ali, só que aqui é redondo lá, né? Aqui é meio 9 de julho saindo, né? 23 de maio pra cá, assim. E o pessoal dentro dos carros, um xingando o outro, né? E o livro chama Território de Bravos, né? Então os caras estão bravos pra caramba. O Castro Alves, como teve em São Paulo, meados do século XIX, no Largo São Francisco e tudo mais, ele tem uma visão de São Paulo como o território da liberdade. E eu sentia isso também. O próprio Caetano, né, ele fala o possível quilombo de Zumbi, né, tudo isso. A possibilidade da cidade ser um centro de avanço, de criação, libertação, sempre aconteceu o contrário, sempre a mentalidade política, a predominância do partido que fica no poder eternamente aqui, tudo isso vai contaminando tudo isso com um sentido tão oposto daquilo que eu queria, saca, que acontecesse. Para mim perdeu muito sentido, assim, sabe? Eu vejo muito esse viés mesquinho, sabe, da elite retrógrada que não levou para uma São Paulo como eu gostaria que levasse e tal. Condomínio ame-o ou abomine-o. É horrível porque
infelizmente também, um edifício que é o lugar de encontro das pessoas vira o lugar de inferno. Porque ninguém consegue suportar ou tolerar o seu vizinho, nada. Eu cheguei num momento que do tipo, ok, Fabiane, vamos construir uma relação de carinho com essa cidade que afinal te deu praticamente tudo, né? Porque eu acho que se tu mora em São Paulo e não constrói essa proximidade carinhosa com a cidade, eu acho que ela te engole, sabe? Tu tem que ter um carinho, sabe? E aí foi essa minha coisa, do tipo, essa parada. Eu acho que São Paulo é isso, tu não se apaixona direto, mas tu tem uma coisa do tipo, valeu, sabe? Obrigada. Fazer parte desse momento também de transformação dessa região, a transformação do centro, a transformação da cidade. Se a gente pensar nos últimos 40 anos, a cidade mudou muito. E principalmente eu acho que o que as pessoas queriam mudou muito. Queriam muito carro e agora querem muito espaço para pessoas, né? Então, acho importante participar desse momento. Todo mundo é imigrante, né? Tem essa coisa dessa proximidade das pessoas virem pra cá, essa é aquela cidade onde as pessoas vão imigrar pra trabalhar, vão atrás do seu sonho, sabe? Tem muito presente essa coisa da metrópole, da urbanização, de derrubar uma casa pra construir um prédio. Arranha-céu, essa coisa toda de ver a Praça da Sé se transformar num lugar muito horroroso. Realidade de São Paulo, né? Eu acho que isso aqui é São Paulo na veia, né? Essa cidade que a gente conhece, que é desde sempre metrópole, né? Todo mundo ali está aceitando sua condição urbana, pelo contrário, está vivendo, né, daquela coisa que é o apartamento mesmo, que são os prédios. Eu acho que isso, eu sou daqui, eu vou viver com isso, né? E eu me afirmo através disso. É uma coisa até identitária, no sentido de ser urbano, cosmopolita, da cidade mesmo, né? Existe nos anos 80 até uma reação àquele sonho hippie dos anos 70, e no punk isso é evidente, é claro, mas não só, né? Eu acho que existe todo um outro comportamento, e várias das gerações de comportamentos durante a década de 80 e 90 são comportamentos de aceitação, essa condição urbana, e você tirar o melhor disso, e você viver dentro da cidade, e ocupar a cidade, e fazer da cidade também um espaço de liberdade. Né? Quer dizer, essa cidade te oprime, não tem essa, eu também construo meu espaço de liberdade dentro da cidade, né? Os artistas, eles reagem de uma forma orgânica, espontânea e muitas vezes visceral. E não visceral, não no sentido de ser um... É visceral no sentido de ser um grito mesmo, de ser um vômito. E é bom usar essa palavra de ser um vômito. Se você pegar todas essas tiras e colocar uma em cima da outra e aumentar o volume, é o barulho de São Paulo. Certamente São Paulo é isso. Acontece o seguinte, essas coisas, entendeu? Elas fazem parte de um imaginário meu e muitas horas eu confundo a realidade com o que eu já imaginei, entendeu? Então, é uma coisa meio borgiana, às vezes a minha memória me traz. Que nem essa história do Angeli, de repente ele conta, fala, ele tá certo.
Você percebe? E muitas vezes eu já fico confundindo o que de fato aconteceu e algumas coisas com o de fato, o quanto que eu já imaginei em cima do que de fato teria acontecido.